O vídeo do Liberdade na Prática de hoje, na verdade, é um apanhado de algumas coisas que a gente já falou aqui nesse canal. Mas eu vou falar hoje especificamente sobre economia nos mandatos liberais. Você já deve ter percebido, quem acompanha aí principalmente os parlamentares do Partido Novo, que a gente gosta de economizar, que a gente gosta de divulgar que a gente faz essas economias. Mas por que a gente faz isso? Qual é o objetivo, afinal, de a gente ficar economizando e não usando todos os recursos que estão disponíveis para que um parlamentar do Partido Novo exerça o mandato? É sobre isso que a gente vai falar e eu quero começar contando o meu caso aqui do gabinete na Câmara de Vereadores aqui em Curitiba. Ao final de 2 anos de mandato, até o final de 2022, nós já economizamos, só no meu mandato, mais de R$600 mil. Aqui em Curitiba, nós formamos uma bancada, temos 2 vereadores que compõem essa bancada do Partido Novo e juntando os 2 gabinetes, já passou de R$1 milhão em apenas 2 anos de mandato. E é importante salientar até que aqui em Curitiba a gente tem uma Câmara de Vereadores que é já bastante enxuta. Os vereadores têm direito a 7 assessores. Aqui em Curitiba, os vereadores também têm direito a usar um carro que é disponibilizado. Esse carro é alugado, então a Câmara paga o aluguel de um carro por vereador daqui da cidade. Também tem direito a 200 litros de combustível. Até o ano passado tinha direito a uma cota selo, que era R$ 2.700 para o parlamentar mandar cartinha, e era mensal, né, por mês, R$ 2.700 por mês, cumulativo. Isso significa que se o vereador não mandasse nenhuma cartinha em 10 meses, no 10º mês ele podia te mandar Feliz Natal para a cidade inteira com R$27 mil para gastar só com selo. Essa cota selo foi extinta no começo desse ano, no final do ano passado, começo desse ano, então essa cota já não existe mais, graças a Deus, porque não fazia nenhum sentido. E também os vereadores aqui têm direito a uma cota impressão, enfim. A casa aqui, a Câmara Municipal de Curitiba é uma Câmara bastante enxuta. Você talvez tenha ficado impressionado com o tanto de coisas que eu falei e eu, obviamente, abro mão de tudo isso, né? Abro mão do carro, abro mão do combustível, abri a mão da cota selo quando ela existia, não uso nem a cota de impressão que os parlamentares têm direito no próprio gabinete. Pode parecer bastante coisa, mas em outras câmaras e nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, lá no Congresso Nacional, no Senado, o que os caras têm direito é muita coisa. Eles têm aquela chamada verba de gabinete, onde eles podem pedir reembolso e colocar praticamente tudo ali. Qualquer tipo de gasto que ele tem, ele pode colocar gasto com comunicação do mandato, pode contratar agência, pode assinar revista, enfim, pode usar muito mais combustível, pode fazer um monte de coisa. Quase tudo que você imaginar de uma atividade parlamentar realmente está inserido e eles conseguem reembolso. Só que aí, o que acontece? Começa a tomar uma proporção, né? Esses gastos começam a tomar uma proporção muito grande e a gente acaba caindo naquilo que eu já comentei com vocês, que é excesso de gasto. O que acontece? Precisa aumentar imposto para cobrir esses gastos, porque o governo só tem uma fonte de renda, que é uma fonte de receita, que é o seu bolso, o seu imposto, aquele imposto que você paga, e não importa se é municipal, estadual ou federal, sai tudo do teu bolso e no final das contas serve para pagar, entre outras coisas, essas regalias, esses benefícios que os parlamentares têm pelo Brasil. E político no Brasil tem muita regalia. Curitiba tem só essas coisas que eu comentei com vocês, é uma exceção, né? E ainda assim a gente consegue abrir mão. E vocês veem que abrindo mão, mesmo sendo de pouca coisa que tem aqui em Curitiba, a gente consegue economizar muito dinheiro que sai do seu bolso, muito dinheiro público. Então, além dessa questão de que é usado dinheiro público, ou seja, dinheiro que sai do bolso do cidadão para pagar esses benefícios para os parlamentares, a gente também acredita que não faz sentido a população mais pobre, que a gente sabe que no Brasil quem mais paga imposto proporcionalmente em relação à renda são os mais pobres, então não faz nenhum sentido a gente fazer a pessoa mais pobre da cidade pagar para que eu, que tenho um bom salário, tenha um carro à minha disposição para sair e exercer o meu mandato. Então também tem essa questão moral
de entender que não faz sentido a gente fazer a população mais pobre pagar por um benefício e sempre considerando também que muitas coisas que os parlamentares têm direito, né, e essa palavra direito já me incomoda, porque parece uma coisa que você não pode questionar porque é um direito, mas enfim, vamos usar esse termo para ficar claro. Essa questão de muitas coisas que os parlamentares têm direito, na vida real, na vida privada, quando você está na iniciativa privada, você não tem direito, você tem um emprego ali, que muitas vezes no teu emprego você não tem um carro à sua disposição, você não tem um auxílio terno, você não tem um auxílio saúde, como tem lá no Congresso Nacional, por exemplo, um auxílio saúde ilimitado, que a gente já viu casos aí de parlamentares que fizeram uma reforma estrutural no seu corpinho com dinheiro pago, com... Você gostou? usando dinheiro público para pagar esse tipo de coisa. Então não faz sentido, não é aceitável, porque eu tenho certeza que não tem emprego nenhum de carteira assinada em que você tenha um plano de saúde ilimitado dessa forma. Eu vou até pedir para a Aline colocar aqui 1 ou 2 casos desses que saíram na mídia, escandalosos aí, de parlamentares que fizeram esse tipo de intervenção cirúrgica usando o teu dinheiro, que não faz nenhum sentido, não é aceitável. A gente sempre corta na carne e não deixa passar o mínimo, porque a gente sabe que passou um pouquinho, passa boi, passa boiada. A gente hoje está aceitando que precisa ter um carro para fazer o mandato, daqui a pouquinho a gente está chegando aí no limite de ter um plano de saúde ilimitado. Então a gente acha importante colocar esses limites, colocar essas barreiras, abrir mão, mostrar pelo exemplo, né? Não só no discurso, mas pelo exemplo, de que é possível fazer um bom mandato economizando dinheiro público, cortando na própria pele. Aliás, eu toquei num ponto super importante. Essas economias feitas, não pode ser aquela economia burra de também abrir mão de tudo, não ter nenhum assessor, porque aí você também não consegue entregar o mandato. Então, a gente precisa fazer uma entrega, a gente precisa fazer economia, obviamente, pelos motivos já citados, mas a gente também precisa fazer a entrega do mandato. Não deixar que essa economia comprometa os resultados do mandato. A gente tem conseguido fazer essa entrega, tanto quanto os outros vereadores que usam toda a estrutura que está disponível, ou seja, a gente está conseguindo economizar e fazendo um bom mandato, fazendo um mandato de resultado, um mandato eficiente, com entregas reais para a população. Se você acompanha o pessoal do Partido Novo, os outros mandatários do Partido Novo, você pode observar isso, que todos eles economizam e entregam os melhores mandatos, e aqui eu vou até abrir mão da minha modéstia, dizendo que sim, nós temos os melhores mandatos, os mandatos mais eficientes, mais técnicos, mais coerentes, ainda assim conseguindo abrir mão de recursos, conseguindo abrir mão desses benefícios, desses privilégios. Porque no final das contas, a gente também já conversou sobre isso em outro vídeo, aumentar imposto, né, é sempre um caminho muito fácil, o governo faz isso com muita facilidade, mas voltar atrás, reduzir a carga tributária é muito difícil. Por isso que a gente também acha importante economizar, porque a gente quer que chegue esse momento de reduzir o imposto, de mostrar para o governo que não precisa de todo o dinheiro que ele arrecada, para ver se a gente consegue reduzir a carga tributária e tirar essa sobrecarga que o cidadão brasileiro carrega nos ombros, que é a carga tributária do nosso país. Então, considerando todos esses pontos, é que a gente acha muito importante que seja respeitado o dinheiro público. E aí vai desde do uso do fundo eleitoral, do fundo partidário, como a gente já conversou em outros vídeos, até abrir mão da gestão de um zoológico, como a gente também já conversou, e também abrindo mão de recursos que estão à disposição, de privilégios, de benefícios que estão à disposição para que o parlamentar exerça o seu mandato. Tudo isso é importante. Cada real importa, porque cada centavo economizado é uma oportunidade de a gente reduzir a carga tributária e facilitar o seu dia, de deixar mais dinheiro no seu bolso, para você fazer o que você quiser, gastar com viagem, comprar roupa, fazer o que você quiser. O dinheiro tem que estar no seu bolso, não na mão de político, para que tenha um carro à disposição para sair pela cidade e fazer o seu mandato. Essa é a minha opinião, aliás, minha opinião esteve durante todo o vídeo, como você pode perceber, opinião da Malha, do Liberdade na Prática de hoje. Por que que tem que economizar dinheiro público e tem que respeitar dinheiro público? Esse foi o Liberdade na Prática de hoje, e semana que vem tem mais. Parlamentares que fizeram uma reforma na boca.
intervenções Cirúrgicas.